Gabriela, eu sou da igreja em Barra do Garças e essa semana eu e a irmã Bianca da igreja em Pimenta Bueno vamos falar com vocês sobre o segundo ponto do 5º capítulo do livro Mapa do Tesouro. Nós vamos pontuar 4 aspectos mais importantes, só que antes deles eu vou passar uma introduçãozinha. E antes de começar a compartilhar com vocês, eu quero agradecer pela oportunidade, em meu nome e em nome da Bianca, por estar podendo compartilhar com vocês. Mesmo de forma virtual e distante fisicamente, estamos unidos em espírito, e isso é o mais importante. Irmãos, para começar, eu quero falar que nada na terra é mais valioso para Deus do que a igreja. Deus pagou o mais alto preço por nós. E Deus deseja profundamente que experimentemos uma unidade e uma harmonia. Tanto que antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Essa oração está em João 17 e nela nós conseguimos sentir o cuidado e o amor de Jesus por nós. Irmãos, a responsabilidade de preservar essa unidade e essa harmonia é nossa. Hoje, a nossa igreja proporciona um lugar seguro onde as pessoas possam falar sem se sentirem julgadas, sem medo de terem seus segredos espalhados. Irmãos, a nossa igreja hoje apresenta um lugar de aconchego onde as pessoas se sintam cuidadas, se sintam amadas. Em Provérbios 6, 16 e 19, citam 6 coisas que fazem com que o coração de Deus se aborrecesse. Porém, a 7ª coisa, Deus abomina, que é quem cria contendas entre os irmãos. E é esse o nosso ponto do primeiro aspecto que vamos trabalhar hoje. Vamos falar sobre a fofoca. Irmãos, fofocar é transmitir informação quando você não é parte nem do problema e nem da solução. A fofoca não é só ruim quando ela é falada. Quando ela é ouvida, ela também causa danos. Irmãos, ouvir a fofoca é a mesma coisa que você receber uma mercadoria roubada. Você é igualmente culpado pelo crime. A igreja hoje tem que ter um lugar onde as pessoas possam se expressar sem medo. E a fofoca quebra essa confiança. A fofoca quebra a comunhão. A fofoca quebra o clima de unidade e de harmonia. Em Gálatas 5,15 diz, na versão King James, porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Irmãos, isso é extremamente forte, porque as maiores feridas não vêm do lobo de fora do rebanho, vêm das próprias ovelhas, de dentro. E é isso que a fofoca faz. Irmãos, a fofoca destrói o rebanho de dentro. E temos que tomar muito cuidado com isso. Salomão fala como que a gente tem que resolver. Em Provérbios 26, o versículo 20 ao 22, agora já na revista atualizada, diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Vimos na última mensagem com a irmã Anne que da mesma boca procedem bênção e maldição. Irmãos, quando tem o problema com fofoca, o que temos que fazer é tirar a lenha do fogo. Se você começa a ouvir que alguém está fofocando, ou se você quer fofocar para alguém, pare e pensa. Eu tenho que edificar a igreja. Deus pede e Deus cobra de nós que edifiquemos a igreja. As palavras que eu vou dizer vão edificar? Irmãos, tirem a lenha do fogo. Como Salomão disse, vamos simplesmente parar e pensar, irmão, quando ouvimos, irmão, para. Já conversou com a pessoa? Já resolveu com a pessoa? Irmão, você já levou essa situação diante do Senhor? Vamos, irmãos, cuidar para que o nosso ambiente seja de harmonia, seja de unidade. Esse é o primeiro pontinho que a gente vai trabalhar. Agora eu vou passar para a Bianca, que vai trabalhar o segundo ponto com vocês. Então, agora que a Gabi já abordou com vocês sobre o tópico 1, eu vou falar um pouco com vocês a respeito do tópico 2, cujo título é Confiança Traída. E antes de continuar, eu queria fazer um questionamento para vocês. Vocês já tiveram a confiança de vocês traída por alguém que vocês consideravam muito? Um amigo, um parente? Qual foi a sensação que vocês tiveram quando isso aconteceu? E o último questionamento é: vocês já traíram a confiança de alguém? Isso é algo que vai nortear a nossa leitura, o nosso vídeo de hoje. E inicialmente nesse tópico, ele traz uma história de 2 amigas, a Mariana e a Aninha.
E ele inicia dizendo que a Mariana, ela estava passando por uma situação muito difícil na casa dela, com os pais. E ela se abriu, né, desabafou com a Aninha sobre essa situação, porque ela estava muito angustiada. Então, como elas eram muito amigas, ela recorreu a ela, né? E depois a Aninha acabou contando essa história para outra pessoa. E essa história se espalhou. E quando a Mariana ficou sabendo disso, ela ficou muito chateada. E olhando para essa história, será que isso já não aconteceu com a gente? Será que nós já não estivemos na posição da Mariana ou na posição da Aninha? Provavelmente já, né? Isso é algo que pode acontecer muito na nossa vida. E nós precisamos ter em mente, logo de cara, que nós, como cristãos, não podemos ser pessoas fofoqueiras. Nós não podemos espalhar mentiras, fofocas sobre as pessoas que nós conhecemos. Uma vez que uma pessoa pede que você guarde o segredo dela, você precisa guardar e não pode sair falando. E vemos que uma pessoa fofoqueira, ela tá sempre à procura de novas histórias para querer saber e sair espalhando. E isso acaba afetando a confiança que as pessoas têm na outra. Isso pode prejudicar muito a vida de uma pessoa. Então, nós precisamos ter em mente que nós não podemos ser pessoas fofoqueiras. Isso é algo que não vem de Deus. E como nós somos cristãos, nós não podemos agir dessa forma. Em Provérbios 20, 19, nos diz algo muito interessante a respeito dessa questão da fofoca. Diz o seguinte: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. E também Provérbios 11, 13 diz o seguinte para nós: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, a partir desses dois versículos, a gente pode tocar na lição que é a seguinte: nós não podemos buscar ter amizade com pessoas fofoqueiras, porque isso pode nos prejudicar ao ponto de outras pessoas acharmos que nós somos também fofoqueiros, ou também ao ponto de essa pessoa que nós consideramos como nossos amigos contar algum segredo nosso para outras pessoas. E isso pode trazer muitos problemas realmente. Então, a nossa postura deve ser essa: sermos fiéis de espírito e cobrir esses segredos que são confiados a nós. Nós precisamos passar para as pessoas essa confiabilidade que há em Cristo, que é de Cristo. E provavelmente você já escutou essa seguinte frase: se você não tem nada de bom para dizer, então não fale nada. E à luz do livro de Filipenses, nós podemos tocar nessa questão, que diz o seguinte, Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui a gente vê que o que deve ocupar o nosso pensamento são coisas boas, coisas agradáveis, coisas que vêm de Deus. E não fofocas, discussões, enfim, nós devemos buscar ter uma mente boa e que pense coisas boas. Então, nós devemos pedir a Deus que se acrescente mais ao nosso ser para que nós sejamos essas pessoas que expressam essa confiança, que as pessoas podem confiar os seus segredos, que as pessoas podem nos considerar como amigos fiéis. Essa deve ser a nossa postura. E devemos pedir também que o Senhor nos livre de ser uma pessoa que busca saber de fofocas, busca espalhar fofocas. Isso não é algo que vem dele. E, como eu disse, como cristãos, nós precisamos expressar Cristo, nós precisamos expressar as virtudes de Cristo. E
e ocupar a nossa mente, como diz aqui em Filipenses, com coisas boas, com coisas amáveis, agradáveis, que é o que Cristo é. Então, realmente nós precisamos tomar isso como lição. Sermos pessoas confiáveis e que pensam coisas boas. Agora, eu passo a palavra para a Gabi. Chegamos ao terceiro pontinho da nossa comunhão de hoje. O livro chama de Dedo Duro, mas eu vou chamar de Crítica e Acusação e vocês vão entender o porquê. A Bíblia chama Satanás de acusador de nossos irmãos. Isso está em Apocalipse 12, 10. E a gente vai falar a respeito disso. A gente vai falar sobre julgar o trabalho dos irmãos. Irmãos, culpar e criticar os membros da família de Deus, nos queixando do trabalho deles, é trabalho de Satanás, não nosso. Em Romanos 14, versículo 4, na versão King James, diz o seguinte: Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Irmãos, o único apto a julgar o trabalho dos irmãos é o próprio Senhor, porque o trabalho dos irmãos é feito para o Senhor. Todo o tempo que a gente desperdiça comparando, criticando os outros, é um tempo que a gente devia ter usado na edificação do corpo, na edificação da unidade do corpo. Isso está em Romanos 14, versículo 19, que diz: Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e o aperfeiçoamento mútuo. Irmãos, a gente tem que preferir incentivar, suportar e cuidar dos irmãos em vez de criticar. A gente tem que entender que unidade e uniformidade são coisas extremamente diferentes. O Senhor não chama pessoas iguais e não chama pessoas sãs. O Senhor chama os pecadores ao arrependimento. E Ele precisa das nossas diferenças, porque uns são apóstolos, outros são mestres, outros são evangelistas. Irmãos, não somos todos iguais porque temos funções diferentes. Mas devemos ter unidade, que são pessoas diferentes em paz, em um ambiente de cuidado mútuo. O Alimento Diário falou uns meses atrás que quando a gente começa a ver defeito e começa a criticar os irmãos, nós estamos mortos em pecado. Irmãos, tomemos muito cuidado para isso, porque Satanás quer nos usar para destruir a igreja por dentro e não sejamos portas para Satanás. Irmãos, nós temos que edificar o corpo de Cristo, nós temos que ser suporte, nós temos que manter a unidade, essa é a nossa função, é o que Deus espera de nós. Então, tomemos muito cuidado e deixemos o trabalho de Satanás para Satanás. Agora a gente vai passar para a irmã Bianca, que vai fechar a comunhão com a gente. Gente, voltei. Bom, agora que a Gabi apresentou para vocês sobre o tópico 3, eu vou apresentar para vocês sobre o último tópico, o tópico 4, cujo título é Hipocrisia e Fofoca. Bom, logo no início desse tópico, nós somos levados à reflexão de que a fofoca, uma vez espalhada, ela é impossível de ser juntada. É impossível que essa ação seja revertida. E muitas vezes essa ação de espalhar mentiras, de fazer fofoca, é uma ação que traz muitos problemas para o nosso viver e muitas consequências ruins também. Então, por isso, nós não devemos nem iniciar, nem procurar por fofocas. Nós precisamos ser pessoas que fogem dessas coisas. Em Provérbios 10, 18, nos fala um pouco a respeito dessa questão da fofoca e como deve ser a nossa postura em relação a isso. Lembrando que o livro que nós usamos como base aqui para esses vídeos é o Mapa do Tesouro e ele sempre traz porções do livro de Provérbios. Então, a gente sempre está citando o livro de Provérbios aqui. Então, aqui, Provérbios 10, 18 diz o seguinte: O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. E a gente vê que a hipocrisia e a fofoca, elas são coisas que andam lado a lado no coração de uma pessoa tola. São coisas muito próximas e que nós devemos tomar muito cuidado. E para explicar um pouco a respeito disso, a gente precisa entender o que é hipocrisia. Hipocrisia é nós fingirmos sermos quem nós não somos. E a difamação, ela é você inventar algo a respeito de alguém. Inventar uma mentira, coisa que não tem nada a ver com essa pessoa. E na verdade, na realidade, a difamação ela tem dois lados. Um lado bom, porque ela se identifica de uma forma mais fácil. E o lado ruim é que
ela pode levar a reputação de uma pessoa por água abaixo. E essa reputação ela pode nunca ser recuperada. Então, nós vemos, né, a importância de nós atentarmos para essa questão, de não sermos realmente pessoas fofoqueiras, né, porque nós somos de Cristo e a fofoca não tem nada a ver com Cristo. Nós vemos no Evangelho de Marcos uma passagem muito interessante que nos mostra a respeito dessa questão da difamação. E eu queria ler para vocês essa passagem. Ela se encontra em Marcos 14, do 53 ao 61. E essa passagem se torna ainda mais interessante porque ela retrata uma experiência do nosso Senhor Jesus, quando ele viveu aqui nessa terra. E diz o seguinte: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, irmãos, nós vemos aqui qual deve ser a nossa postura quando, por algum motivo, nós formos difamados. O Senhor, ele ficou calado, ele ficou em silêncio, ele não respondeu àquelas acusações. E essa também deve ser a nossa postura, né? Se nós passarmos por uma situação parecida, nós devemos ser como Jesus foi aqui, e ter essa postura de não responder, porque o Senhor é a nossa justiça. E tudo que há de ser revelado, que seja falso em relação à nossa pessoa, vai ser revelado. Então, nós precisamos deixar que Deus cumpra a sua justiça por nós. Então, para terminar aqui, nós devemos pedir ao Senhor que Ele, em oração, nós devemos pedir ao Senhor em oração que Ele nos livre de estarmos associados aos pecados relacionados a essa questão da difamação ou da hipocrisia. Nós devemos pedir perdão também por qualquer vez na nossa vida que nós tentamos prejudicar alguém, manchando a imagem dessa pessoa, querendo nos esquivar daquilo que nós fizemos e manchando a imagem de outra pessoa. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos perdoe de qualquer coisa assim que nós tenhamos feito. E é isso. Nós esperamos, eu e a Gabi, esperamos que vocês tenham ganhado muito com essa porção em relação à fofoca, a discussões, dissensões, enfim. Nós somos de Cristo e nós devemos expressar Cristo. Lembre-se sempre disso. E esperamos que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!